Então, meus irmãos, a paz de Jesus, um prazer nós estamos aqui novamente com vocês, aqui no CAP, né? Já é o meu quarto ano, acho que é quarto sim, né? Porque eu estive desde o início, desde a primeira turma, né? Ministrando as aulas de métodos de estudo bíblico, e agora me foi desafiado a matéria de hermenêutica, que graças a Deus é uma matéria que eu gosto muito também. Eu sou pastor Alessandro Padilha da Silva. Eu sou pastor na AME Luz das Nações, em Sapucaia do Sul, né? E estou aqui cooperando com a CONIB, né? Tenho um carinho muito especial pelo Oswaldo, por toda a equipe, né? E por tudo o que a gente já viveu aí nesse período todo, né? De CAP e de formação da CONIB. Graças a Deus por tudo, né? Cada formatura é um evento muito especial. Eu me emociono muito porque na hora da banca, né, a gente acaba conhecendo cada um de vocês, e isso tudo não tem preço, sabe? Ouvir a história de cada um, ouvir como tudo se deu, como tudo começou, né? Que maravilha isso tudo. Irmãos, eu quero dar um recado antes que eu comece aqui, porque eu tô com os meus pets soltos aqui no escritório, então qualquer barulho que houver aí, né, são os bichinhos aqui, então não se assuste aí, tá? Eles ficam dormindo, né, mas a maior parte do tempo. Daqui a pouco inventam de aprontar uma aí e a gente se estranha com isso, né? Tá bom? Então, nós vamos estudar hermenêutica bíblica, né? Por que hermenêutica bíblica? Porque existe hermenêutica, que é uma área de conhecimento muito estudada no direito e em outras universidades também, né? Em outras graduações também, mas principalmente no direito se estuda muito, muito, muito rigorosamente hermenêutica, que é a arte de se interpretar textos, né? Por que a gente precisa interpretar textos, né? Vou contar para vocês brevemente que em 2011, quando eu voltei para Jesus, quando Jesus me trouxe de volta em 2011, eu tinha a quarta série do ensino fundamental. Eu gosto muito de falar isso, porque isso motiva outros a estudarem, né? Outras pessoas a estudarem. E aí eu fui em busca de conhecimento, porque ler a Bíblia para mim era muito difícil, ou ler qualquer outro texto era muito difícil. Mesmo que eu gostasse de ler, né? Eu sempre fui muito de ler e lia bastante coisas, né? Porém, eu tinha uma dificuldade muito grande de compreender o que eu estava lendo. Aí eu voltei a estudar, né? Eu estava trabalhando, então eu saía do trabalho, ia para fazer o EJA, e assim eu fui durante um bom tempo. Depois eu fiz o ensino médio no intensivo também, que não era muito diferente disso, né? Eu estudava, trabalhava e estudava bastante, então para poder cumprir a demanda, né? Depois eu fiz vestibular, passei para a licenciatura em sociologia, me formei, hoje eu sou professor de sociologia, né? Fiz mais pós-graduações, entre uma delas eu fiz teologia sistemática, né? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo tudo isso para dizer que todos nós temos a capacidade, temos a capacidade de estudar, irmãos. Todos nós temos como é que eu vou lhe falar? Todos nós temos as oportunidades de estudar. Então hoje se tem a oportunidade de estudar, né? Antigamente era muito mais difícil essas oportunidades. Hoje a gente tem EAD, tem outros meios de se estudar. Então busque estudar, busque compreender melhor as coisas, amém? Tanto que eu sei que você gosta de estudar, que você está aqui fazendo CAP, né? Isso já é um grande avanço. Eu precisei ir para uma escola secular para poder me desenvolver enquanto cidadão um pouco melhor e também aprender um pouco mais de tudo o que a Bíblia me diz, porque aprendendo português eu aprendi a interpretar um pouco do que a Bíblia estava dizendo. Ah, pode ser uma bobagem isso que eu falei. Por quê? Por que pode ser uma bobagem? Porque a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia ela foi escrita em outros idiomas. Mas por que o senhor falou de português? Porque hoje eu consigo ler ela em português e eu preciso do conhecimento da gramática para poder compreender o que ela está dizendo, quando tem uma vírgula, quando não tem uma vírgula, né? Quando tem uma pontuação ali, eu tenho que me ligar na pontuação para entender que o texto ele teve uma pausa ali, teve um fim ali, entende? Então são todas essas coisas que a gente precisa estar ligado para poder aprender um pouco mais do que a palavra de Deus nos diz. A hermenêutica, então, nós usamos ela em todas as áreas da vida praticamente, né?
Se a gente está na rua dirigindo um carro e a gente vê uma sinalização de trânsito, a gente vai precisar de aplicar hermenêutica. Se a gente está no supermercado e vai comprar um produto, a gente precisa ler a promoção ou ler o que contém o produto, a gente vai precisar de interpretar esse texto. Então, assim por diante, entendeu, irmãos? E a hermenêutica bíblica é para que a gente compreenda tudo o que a Bíblia está nos dizendo. Mas a Bíblia ainda precisa de interpretação? Nos soa um pouco estranho, mas sim, a resposta é óbvia. A Bíblia precisa de interpretação. Quando a gente entra na vida de fé, uma das primeiras coisas que a gente vai se dar conta é de que a Bíblia não foi escrita em português e de que ela não foi escrita somente por um autor. Existem aproximadamente 40 autores, se não me falha a memória, né? E a Bíblia foi escrita em outros idiomas. Meu Deus, e agora como é que eu lido com isso tudo? A hermenêutica vai nos ensinar a lidar com tudo isso. A gente nunca pode esquecer, irmãos, disso, que a Bíblia ela não foi escrita em português, que ela foi traduzida para o português. Da mesma forma como ela foi traduzida para o inglês e para outros tantos idiomas que existem por aí. Na Indonésia, eu estou fazendo um trabalho agora sobre a Indonésia, porque nós teremos um evento chamado Festa das Nações, e nós teremos uma atividade muito específica na Indonésia. E eu fui descobrir que na Indonésia existem mais de 17 mil ilhas. E dessas 17 mil ilhas, a maioria tem o seu próprio dialeto. Apesar de algumas terem uma predominância, né, por algum idioma específico, que é o próprio indonésio, existem ainda outros idiomas. E esses idiomas nem foram alcançados ainda pela pregação do Evangelho. Ou seja, eles não têm nem a Bíblia. Então a Bíblia precisa chegar neles, né? E aí, entre outras tantas nações que a gente poderia falar. No português, a gente tem uma diversidade de características muito interessante, né? No território brasileiro. E a palavra também precisa, às vezes, ser contextualizada à sua cultura. Mas para isso a gente precisa saber exatamente o que a Bíblia está dizendo para poder contextualizar ela depois. Mas isso é uma outra questão, né? Eu quero dar duas dicas para vocês, duas dicas bem interessantes. Uma é Mosaico Bíblico, 2 livros, um eu já li, o outro eu estou lendo. Mosaico Bíblico, uma introdução à hermenêutica e o modo de pensar dos autores bíblicos. Excelente obra do Marcos Botelho, foi lançado agora, acredito que foi em março que esse livro foi lançado, né? Então esse livro vale a pena muito você ler, da Thomas Nelson, vai te ajudar bastante. Ele fala hermenêutica, mas ele fala de uma forma muito mais compreensível, né? Então é bem interessante ler. Esse já é um pouco mais encorpado. Entendes o que lês? É uma pergunta, né? Entendes o que lês? É um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Esse livro também é um livro que eu guardo que eu deixo na minha cabeceira, né? Ao alcance das minhas mãos, dos meus olhos, porque sempre eu preciso recorrer a ele, né? Essa aqui já é a 3ª edição, de 2011, para te ter uma ideia. O livro hoje é um best-seller, já está numa revisão ampliada já, né? Lançaram até há pouco tempo também, acho que foi em março, abril, lançaram a nova edição dele, que está disponível aí nas lojas de evangélicas, né? nas livrarias evangélicas, e também você compra aí na Amazon, no Mercado Livre aí, com preço bem acessível. Na Amazon de preferência, né? Você compra muito mais acessível ainda lá. Tá bom? Então vamos lá então para o que nos interessa, né? Nós vamos ficar juntos até o final do mês de julho. Então eu vou gravando aqui uma aula por semana, talvez uma a mais, e a gente vai interagindo aqui. Talvez até melhore um pouco a qualidade aqui da nossa imagem nos próximos dias, tá bom? Eu vou passar aqui para vocês o que é importante nós lermos, né? A apostila. Eu não sei se vocês já estão de posse da apostila de vocês, então eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês depois, para que a gente acompanhasse aqui. Será que precisamos saber interpretar os textos bíblicos? A maioria deles é de interpretação tão objetiva, poderia ser uma resposta. Na verdade, apesar de óbvia esta resposta, ainda hoje existem muitas resistências a esse processo e muitos se perguntam se é verdadeiramente necessário utilizarmos métodos mais científicos de investigação do texto. Vou dizer para vocês uma questão. Hoje existem muitos grupos, irmãos, muitos grupos que pensam diferente do que a gente pensa em relação à Bíblia, né? Alguns dizem
que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu estou falando de grupos de evangélicos, tá, irmãos? Eu não estou falando de grupos de pessoas que não creem em Jesus. Estou falando de evangélicos que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um erro gigantesco, gigantesco. Eles usam essa argumentação baseada num outro argumento verdadeiro, inclusive, de que Jesus é a palavra de Deus encarnada, porque o próprio João vai dizer, né, que o verbo se fez carne. Então, se Jesus encarnou e Jesus é a palavra de Deus, o verbo, se Jesus é o verbo e ele encarnou, então Jesus é a palavra, e logo eu não preciso mais da Bíblia, porque daí eles dizem que a Bíblia foi uma invenção humana e que a Bíblia foi uma construção de Constantino, e a gente não vai entrar nessa questão, porque daí é a questão da criação do cânon, e não é o nosso objetivo aqui. Isso pode ficar para um outro momento, né? A gente pode estudar junto essa questão, né, da formação do cânon. Né? Mas eles alegam uma mentira ainda, né, dizendo que Constantino que tinha ordenado a criação do Novo Testamento e o fechamento do cânon. Então a gente não poderia dar crédito à Bíblia. Esse é um grupo de louco, né? O outro grupo de louco é o que diz que nós devemos somente ler a Constituição do Evangelho, que para eles, na cabeça deles, a constituinte do Evangelho, né, a carta que constituiu o Evangelho seria o Sermão do Monte, né, Mateus de 5 a 7. E não precisamos ler mais nada além disso, precisamos somente ler isso e praticar isso, e está tudo acabado. Um outro grupo ainda vai defender que somente o Novo Testamento deve ser lido. Tem um outro grupo ainda que vai dizer que nós não devemos ler nada além dos evangelhos, como eu já disse, e não ler nada de Paulo, porque Paulo não precisa ser lido. Então, o Velho Testamento esquece, né? O Velho Testamento não se deve ler nunca, segundo eles, né? Então, é um absurdo, uma forma tão amadora, tão infantil isso, como se argumenta esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe da história, e se a gente fizer um levantamento bíblico e ler a Bíblia com mais atenção, o Novo Testamento principalmente, os 27 livros do Novo Testamento, a gente vai ver Jesus e os apóstolos citando o Velho Testamento mais de 600 vezes. Então é importante que a gente não dê assunto para esse tipo de informação. A Bíblia é a palavra de Deus e é assunto encerrado, né? E ela é inerrante, ou seja, ela não tem erros, ela é imutável, ela não muda, né? A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus ela é de livre leitura, porém ela não é de livre interpretação. E por isso que a gente precisa estudar hermenêutica, porque eu não posso interpretar a Bíblia conforme eu acho que devo, sabe? Conforme a minha cultura, conforme aquilo que eu acordei pensando. Não, a Bíblia, ela diz o que ela diz, e eu não preciso acrescentar nada a ela, entende? Ah, pastor, mas como é que a gente faz as nossas pregações? Então, irmãos, você vai explanar suas experiências de fé com base naquilo que a palavra diz. Você vai fazer uma pregação sistemática da palavra, uma expositiva da palavra, versículo por versículo, se for o caso, trazendo à luz de tudo aquilo que você estudou. O Senhor nos traz revelação por meio da palavra. Eu digo aos senhores que a revelação está aqui. Tudo o que Jesus precisava revelar está aqui na palavra. Entende, irmãos? Então, quando a gente lê a palavra, ela inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nos traz algo que testifica aos nossos corações, e a gente tem experiências fantásticas quando nós buscamos na palavra e Deus nos dá uma palavra de direção para as nossas vidas. Todos nós já tivemos experiências como essas, não é? Então, isso tudo é muito válido, mas lembre-se, irmão, a Bíblia ela não é de livre interpretação. Precisamos partir do pressuposto que a Bíblia, olha que coisa interessante isso, né? Precisamos partir do pressuposto que a Bíblia é uma coleção de livros, né? Uma biblioteca que abrange um período de 1.600 anos entre o primeiro e o último livro escrito. Muito da cultura e muitos fatos históricos separam um livro do outro. Não bastasse isso, ainda temos mais distância que nos separa das culturas, né? Ou seja, tem muitas culturas envolvidas, né, irmão? São épocas muito diferentes. Além da questão cultural, também temos a questão da tradução dos textos sagrados. Muitas vezes o idioma não consegue transmitir na sua totalidade o que as palavras ou as expressões
enfatizar no original grego, no hebraico. Às vezes tu não vai encontrar, né? Às vezes tu não vai encontrar a palavra que corresponda àquilo que o autor estava dizendo em português, né? Então isso tudo a gente precisa ficar sempre muito atento, né? Aqui. Vejamos agora alguns argumentos quanto ao abismo que separam-nos dos autores das Escrituras. Então, existe uma separação, um distanciamento, né? E isso é uma questão muito importante que você preste atenção, que você tome nota disso, que você faça o exercício desse texto, né, irmãos? Porque isso certamente vai ter um trabalho sobre isso, ou uma questão de prova em relação à hermenêutica, a relação dos distanciamentos. Então preste muita atenção nos distanciamentos que a palavra, ou melhor, que a apostila está nos falando. O 1 é a questão do tempo. A Bíblia está a séculos de distância de nós. São quase 2 milênios que nos separam de um livro, do último livro escrito. Esta distância temporal, num mundo em constante mudança, faz com que a maneira de encarar o mundo, os aspectos culturais e linguísticos dos escritores da Bíblia se percam em passado distante. Devido a essa distância, precisamos seguir os princípios de interpretação que venham transpor este abismo do tempo. Então, o tempo ele pode nos mudar, inclusive, a linguagem, né? Se você lê um livro mais antigo, por exemplo, vamos ver um livro cristão, O Peregrino, por exemplo. Se tu pega O Peregrino de John Bunyan, lá na sua primeira edição, ou até mesmo nas últimas edições, é a mesma linguagem, né? E tu vai observar a linguagem arcaica, encorpada, né? Que às vezes é difícil para a gente compreender. Por quê? Porque existe um tempo que separa. Ela foi escrita nem foi escrita em português também, mas logo que foi traduzido para o português, se compreendia. Hoje já se precisa de um exercício de hermenêutica para que se possa compreender, né? Vamos além. O distanciamento contextual. Todos os livros bíblicos foram escritos para atender a certas situações ocasionais que já se perderam em um passado distante. Claro que por esses livros serem sagrados, tornam-se relevantes para a igreja até o dia de hoje. Porém, há certos fatos que são pertinentes ao contexto em que a igreja daquela época estava inserida. Recuperar o contexto em que esses livros foram escritos é essencial para entendermos melhor a sua mensagem. O que quer dizer tudo isso, irmãos? Quando a gente compra uma Bíblia de estudo, e hoje são mais de 50 traduções. Eu não lembro agora quantas Bíblias de estudo existem no mercado, tá? Eu tenho algumas aqui. Mas quando a gente pega um livro, uma carta aí, vou mostrar aqui para vocês na prática. Quer ver? Vamos abrir aqui a Bíblia. Vamos ver Eclesiastes aqui, que eu abri o primeiro aqui. Deixa eu pegar para os irmãos aqui. Em Eclesiastes, que pena eu não posso tirar a câmera dali para mostrar para vocês agora, senão eu mostraria aqui. O que acontece? Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu abri o livro de Eclesiastes, numa Bíblia de estudo. Ela tem o contexto, e ela vai me explicar o contexto de quando o livro foi escrito, um resumo do livro, a autoria do livro e a época, e a data aproximada da sua escrita, um esboço ali, e o Eclesiastes como literatura de sabedoria, o significado da mensagem central e assim por diante. Vamos pegar uma carta lá do Novo Testamento. Ó, a mesma coisa, vem Tiago, né? Aí ele explica quem era Tiago e depois ele pega o contexto de como o Tiago escreveu, em que época, o que estava acontecendo naquela época, naquela região em que Tiago estava. Aí vem o resumo, a autoria, na autoria vem tudo ali o que aconteceu, né, naquele período, quem era de fato Tiago, por que Tiago escreveu tudo isso, a data e o local, característica literária, significado e mensagem central, e assim por diante. Então,
essas informações são muito importantes. Então, é importante que você, que é um exegeta da palavra, você que é um hermeneuta, né, você que é um pastor, um pregador da palavra do Senhor Jesus, que você tenha acesso a uma Bíblia de estudo. E isso vai te trazer uma luz sobre a tua pregação, irmão. Porque tu vai ler o contexto. Opa, Tiago disse isso porque ele estava vivendo isso neste momento. Entendeu? Então, já abre, inclusive, um tópico para a sua pregação. Entendeu? Saber o que Tiago estava vivendo, né? E qual era a realidade daquele ambiente. Quem era Tiago? Tiago era esse. Tiago sofreu isso. Tiago foi na viagem com fulano. Tiago atendeu a igreja do ciclano, sabe? Daí a gente vai entendendo que as coisas vão muito além daquilo que a gente está lendo, né? Uma coisa que eu aprendi que eu peguei por prática na minha vida é ler a Bíblia por parágrafos e não por versículos, sabe? Eu começo a leitura e só termino a leitura quando termino o parágrafo. E aí, aqui dá para meditar neste parágrafo, né? Porque daí a gente não tirou um versículo de dentro de um texto isolado e criou um fato em cima de tudo isso, né? Vamos lá para os distanciamentos ainda. O distanciamento cultural, o mundo em que os escritores da Bíblia viveram já deixou de existir. Este mundo ficou no passado, juntamente com suas características, costumes, tradições e crenças. Os princípios de interpretação bíblica precisam levar em conta a forma do autor expor suas ideias, a maneira de expressar conceitos e ilustrações que eram pertinentes àquela época, para então transpor a distância cultural e trazer as aplicações pertinentes à realidade do nosso dia. Aqui, na verdade, a gente está falando já daquela questão que nós falamos, né, sobre as parábolas, né, sobre os exemplos, sobre as alegorias, né, que para nós às vezes não faz muito sentido, né? Por exemplo, enfim, se tu for ler todas as parábolas, tu vai entender que se na nossa realidade hoje, no nosso mundo de hoje, não faz muito sentido, mas para aquele período fazia. Então a gente precisa contextualizar, então, né? Aí vem o distanciamento linguístico. O distanciamento linguístico, né, as linguagens em que a Bíblia foi escrita também já não existem mais. Os idiomas grego, hebraico, também foram se modificando ao longo dos séculos. Os princípios da interpretação bíblica precisam utilizar-se de métodos para estudar a raiz da palavra comum daquela época, para então dar a real sentido contido naquela palavra, frase ou ideia de um texto. Nessa questão aqui do distanciamento linguístico, na próxima aula eu vou dar para vocês uns links, eu vou deixar alguns links que vão lhes ajudar, na questão da interpretação dos textos originais, né, o que aquela palavra significava no original de fato, né, e alguns exemplos bem práticos, né, sobre distanciamento linguístico que lhe ajudam muito, né? Por exemplo, só para dar um exemplo, a palavra submissão na Bíblia, lembrando que a Bíblia não foi escrita em português, tá? A Bíblia não foi escrita em português. Então, se nós pegarmos a palavra submissão e nós dividirmos ela submissão, ela significa que é uma missão, que é algo abaixo de uma missão. Submissão, algo abaixo de uma missão. Se nós pegarmos no original, o que é hipotasso, que é a palavra original para submissão, ela não quer dizer isso. Ela não quer dizer que é abaixo da missão. Ela quer dizer que é entregar-se a uma liderança militar. Então, tem muitas palavras, muitas curiosidades que a gente poderia ir, e a gente pode ir caminhando junto aí durante esse mês de julho. Lembrando que meu WhatsApp está à disposição de vocês, tá? Vamos lá. O distanciamento autoral. Cada autor tinha ideias em sua mente, sentimentos em seu coração, quando transformou tudo isso em palavras e textos. Com certeza teríamos mais facilidade de compreender alguns textos tidos como mais obscuros se eles ainda estivessem entre nós. Poderíamos perguntá-los acerca do que realmente queriam dizer. Para conseguir chegar a uma conclusão mais lógica, precisaremos lançar mão dos princípios de interpretação bíblica. E aí nós vamos ter que
acredito que para por aqui, a gente já vai completar o nosso horário aqui, irmãos, e a gente vai ter que gravar uma outra aula ainda sobre esse capítulo 1 ainda, né, para a gente poder explicar um pouquinho melhor agora os passos para diminuir esse distanciamento, né? Aí você lê a sua apostila nesses próximos dias, leia ela, né, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso que está na apostila. Um exemplo, hoje pela manhã eu retomei a leitura do Novo Testamento faz alguns dias, e eu estou em Atos já, né? E aí, eu estou lendo Atos capítulo 6, eu acho que é isso. Eu até marquei o texto. A gente lê e cada vez que a gente lê, a gente vai tendo uma percepção das coisas, né? Deixa eu ver se era Atos capítulo 6 ou era Atos capítulo... aqui, ó. Atos capítulo 5, versículo 13. E lá vai dizer o seguinte: quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Quando eu li esse texto, me veio, né, a dúvida. E eu não tenho o autor aqui, que foi Lucas, né, que escreveu Atos. Eu não tenho mais o Dr. Lucas aqui para perguntar para ele. Eles não tinham coragem de chegar perto de vocês. Por quê? Sabe? O texto não fala mais, o texto diz isso. E aí eu fico com essa dúvida eterna. Perguntar a Lucas, doutor Lucas, me explique por qual razão eles não tinham coragem de chegar perto de vocês. Meu Deus, e aí fico sem resposta. E aí eu vou ter que recorrer a muitos comentários, já li 2, 3, não falaram nada sobre isso. Estou indo em busca agora, porque agora fiquei com esta tarefa de investigar este versículo. Eu vou em busca dos léxicos, dos originais, até tentar descobrir. E aí, se eu descobrir, depois eu conto para vocês, tá bom? Meus queridos irmãos, é realmente um prazer estar com vocês. Vocês não sabem do meu coração, o que sinto no meu coração em poder estar cooperando aqui novamente com o CAP da Conib. Uma pauta que me emociona demais, né? Saber que eu posso contribuir. Eu sou muito chorão, eu choro mesmo, sabe? Então já estou aqui um pouco marejado aqui. Mas que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Amado Jesus, que o Senhor nos cubra com sua graça poderosa, nos dando discernimento de todas as coisas, nos dando paixão pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.